Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Patrícia e hoje a nossa aula será de Sociologia. Bom, turma, hoje nós vamos retomar, a origem da sociologia. Como eu já havia dito para vocês, ela é um conteúdo que nós vamos agora fazer uma breve recordação dele, porque nós já estudamos esse conteúdo na realidade. Então, origem da sociologia se refere ao seu surgimento no século XIX, tá? E ela surgiu em decorrência de três eixos norteadores, que é o que nós vamos ver da agora para frente, tá? Então ela foi uma ruptura do passado com o advento da modernidade e ela surge em meio a muitas mudanças estruturais no modo de vida da sociedade. Bom, turma, a sociologia, ela surgiu, como eu falei no slide anterior, no século XIX, certo? E o seu fundador foi Auguste Comte, foi o sociólogo francês Auguste Comte. E por que a sociologia surgiu, gente? A sociedade já vinha influenciada, pelo fato do iluminismo, pelo século das luzes, pela aquela ideia de iluminismo, de novas ideias baseadas na razão. Os ideários da Revolução Francesa seriam ali o lema, liberdade, igualdade e fraternidade. E o estopim desse surgimento, sem dúvida nenhuma, foi a inserção, ocorrida através da Revolução Industrial, que foi a chegada da máquina na sociedade. Então, esta Revolução Industrial, causou ali uma grande mudança no pensamento humano. E isso transforma a sociedade. Viram, gente? Lembra que eu falei aqui? Não surgiu o iluminismo não, tá, gente? Nascimento da sociologia, a Revolução Francesa, mas nós temos o iluminismo antes disso, como eu citei, tá? Que são fatores ligados diretamente à Revolução Francesa. E, por fim, a Revolução Industrial, com a instalação do capitalismo. A partir da Revolução Industrial, a sociedade se torna capitalista. Então imagine uma sociedade que vinha vivendo num modelo feudal, num modelo artesanal de produto manufaturado. Quer dizer, de repente, a partir da Revolução Industrial, essa sociedade se torna uma sociedade industrial. Você imagine só quão grande foi a mudança no pensamento humano. E isto ocasionou, sem dúvida nenhuma, uma avalanche de problemas no modo de pensar das pessoas que viviam nessa época. E a sociologia surgiu de um modo para estudar este fato social ocorrido. Bom, aqui a gente tem, turma, como um lembrete esse contexto de mudanças, o iluminismo com a utilização da razão, a Revolução Francesa que gera as mudanças políticas na sociedade pelos ideários que eu já falei com vocês, e a Revolução Industrial, gente. A Revolução Industrial, ela ocasionou uma mudança muito grande porque a sociedade ela já vinha fervilhando na mudança do pensamento humano. E a partir da chegada da máquina, muda o pensamento humano, mas também muda toda a organização, toda a infraestrutura e meios de trabalho no qual a sociedade convivia. E isso tudo, gente, sem dúvida nenhuma, vai gerar uma transformação de enorme impacto dentro da sociedade. Ocasiona uma avalanche de mudanças no pensamento humano. E aqui também nesse slide, gente, não podemos esquecer de citar que Auguste Comte, ele foi o fundador, conhecido como
pai da sociologia. E Émile Durkheim, também francês, tá? Ele foi aquele que deu o caráter científico à sociologia, ou seja, a sociologia, a partir da chegada de Émile Durkheim, não estudava nenhum fato sem a presença da pesquisa, do científico, do cientificismo para abordar os fatos sociais. Bom, turma, a gente vai falar aqui agora um pouquinho sobre darwinismo social, dando continuidade à aula. Esse nome, né, darwinismo, deriva do nome do autor desta teoria, Charles Darwin. Charles Darwin e social porque está relacionado à sociedade. Charles Darwin foi um naturalista. Na época, né, estamos falando de século XIX, ele era um naturalista, tá? Hoje poderíamos comparar a uma profissão de biólogo. Bom, Charles Darwin, o que acontecia com ele? Ele fazia viagens ao redor do mundo, estudando as espécies naturais. E é justamente desse estudo de espécies naturais, né, colocadas, inseridas dentro de um meio ambiente, é que nós vamos ver surgir aí essa teoria dele. Bom, turma, mais um pouquinho aí do darwinismo social, né? Ele inspira com certeza uma mudança, e a teoria de Charles Darwin, gente, ela vem impregnada de equívocos e preconceitos, tá? Inclusive, quando ele, nessa sua viagem que eu falei ao redor do mundo, ele passou pelo Brasil, ele ficou, assim, muito assustado com a questão do preconceito, com a questão dos escravos. Então, foi algo que, no pensar ali humano de Charles Darwin, teve um impacto. Mas qual seria essa teoria de darwinismo social? Nada mais seria do que uma imposição das sociedades mais aptas, mais desenvolvidas, cito aqui a Europa no caso, tá? Naquela época, sobre as sociedades menos aptas. Poderíamos falar aqui da África, uma imposição da Europa sobre a África, como se a Europa, né, estivesse num patamar de se sobrepor à África. Bom, lembra que eu falei para vocês aquela questão do cientificismo? Então, o darwinismo social, assim como a sociologia, todo o trabalho, né, haja visto que nós estamos falando de um caráter científico, todo o trabalho ele deve ser bem argumentado numa pesquisa científica, certo? E o darwinismo social ele não seria diferente, tá? Ele faria de alguma forma um modelo, assim como posteriormente será o positivismo, ele fará um modelo europeu a fim de expandir como sobreposição às nações em desenvolvimento ou abaixo disso ainda, as nações que precisariam de um eixo norteador para se desenvolver. Ou essas nações, ou esses países e continentes iam se adequar à visão de darwinismo social, ou, pouco a pouco, elas iam se esvaindo fora desse trajeto. Então, principalmente aqui, gente, a sobreposição da Europa como em relativo a países como a África, tá? Baseado aí numa questão de busca constante, certo? De algo mais evoluído para se sobrepor ao menos evoluído. Baseado, logicamente, em pesquisas que poderiam comprovar essas estruturas e esses agrupamentos de evolução e em processo de evolução. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande no coração de cada um e até a próxima aula.